A frase "os verdadeiros inimigos de Jesus não eram os romanos, mas sim os judeus", atribuída a Mário Sérgio Cortella, exige uma leitura cuidadosa e contextualizada. Em seu estilo filosófico e provocador, Cortella frequentemente utiliza frases de impacto para fomentar reflexões profundas, sem jamais incorrer em simplificações preconceituosas. O que está em jogo aqui é uma análise histórico-teológica da tensão entre Jesus de Nazaré e as autoridades religiosas de seu tempo, e não uma acusação contra um povo, uma cultura ou uma fé. O contexto histórico, autoridades judaicas versus espírito profético. Jesus não foi um estrangeiro entre os judeus, mas um dos seus. A profundidade de sua mensagem e sua familiaridade com as escrituras hebraicas o posicionavam como um mestre da lei. Porém, seu ensino vinha carregado de algo que transgredia a formalidade dos textos, e a compaixão, a subversão dos rituais, o amor irrestrito. Enquanto os escribas e fariseus fixavam-se na letra, Jesus mergulhava no espírito da lei. Na época, o judaísmo estava dividido em seitas e escolas interpretativas. Os fariseus valorizavam a pureza legal, os saduceus, ligados à elite do templo, defendiam o status quo político com os romanos. Quando Jesus acolhia leprosos, comia com publicanos, perdoava adúlteras e curava no sábado, ele afrontava diretamente o centro do poder religioso. O verdadeiro conflito não era étnico, mas ético e espiritual, e é isso que Cortella destaca. Jesus era uma ameaça não por ser um guerreiro, mas por despertar consciências. O conflito entre a verdade e a conveniência. Toda a verdade tem um preço. A de Jesus foi a cruz. Não porque o império o temesse desde o início, mas porque os líderes religiosos o denunciaram como subversivo. Aqui entra a análise filosófica. Quando a verdade desafia os privilégios, ela se torna incômoda. Mário Sérgio Cortella é claro ao afirmar que muitos preferem a segurança da conveniência à inquietação da verdade. Jesus representava essa inquietação viva. Aqueles que se beneficiavam da estrutura religiosa sentiam-se ameaçados pela liberdade que ele pregava. O amor, quando é absoluto, rompe com o controle. Jesus não obedecia hierarquias humanas, nem se submetia à lógica da exclusão. Ele era a presença viva de um Deus que ama sem medir. Essa presença era intolerável para quem usava a fé como ferramenta de poder. A tensão eterna entre dogma e espírito. Cortella lembra que toda fé corre o risco de endurecer em dogma. Quando isso acontece, o espírito se esvai. Jesus não veio destruir a lei, mas levá-la à plenitude, o que significa, muitas vezes, superá-la em amor. Ele não negava a tradição judaica, mas restaurava seu coração. Assim como o filósofo atual nos provoca a não engessar o pensamento, Jesus alertava para não fossilizar a fé. A religiosidade que Jesus enfrentou era aquela que controlava pela aparência. Orações em voz alta, jejuns ostentados, dízimos perfeitos, mas ausência de misericórdia. A religião institucionalizada, muitas vezes, se afasta de seu propósito quando se torna instrumento de opressão em vez de libertação. Esse conflito continua atual. Quantas vezes o espírito é sacrificado em nome da estrutura? Ética, rebeldia e sacrifício, já a missão da luz entre as sombras. Jesus encarnava uma ética radical e a do reino de Deus. Nele, os últimos seriam os primeiros, os mansos herdariam a terra, e os puros de coração viriam a Deus. Isso é escandaloso para qualquer sistema hierárquico. Cortella, ao analisar a figura de Jesus, o entende como um modelo de brio existencial, aquele que não aceita viver de modo morno, que não se omite, que paga o preço da integridade. A rebeldia de Jesus era espiritual, não militar. Ele não convocou exércitos, mas transformou corações. Não usou espadas, mas palavras que perfuravam as muralhas da hipocrisia. Seu sacrifício foi não apenas físico,
mais existencial, e optar por ser fiel à verdade até o fim. A cruz, nesse sentido, não é derrota, mas ápice da coerência. O maior conflito sempre foi interior. Ao final, Cortella nos convida a deslocar o foco da análise externa para o exame interno. Os inimigos de Jesus são arquétipos que continuam ativos. Eles vivem nos sistemas que preferem a conveniência à compaixão. Vivem nas almas que temem o brilho da autenticidade. Vivem sempre que a fé é usada como muleta para o ego ou ferramenta de dominação. A proposta de Jesus era a de um reino interior, onde cada um se tornaria templo vivo, sacerdote de si mesmo, espelho da luz divina. Esse convite exige coragem, a mesma que Mário Sérgio Cortella defende ao criticar os amornos. Os verdadeiros inimigos de Jesus não foram os romanos, nem os judeus em si. Foram e são todos aqueles que, por medo ou poder, tentam calar a voz do amor incondicional. Gostou? Inscreva-se. Curte. Compartilhe.